Fala, querido estudante! Seja muito bem-vindo ao canal Física Filé. Eu sou o professor Rogério Fattori e estou aqui para o segundo episódio da nossa revisão de Física para a segunda fase do vestibular da UES 2025.1. E hoje atendendo um pedido especial do Luiz LSGZZN. Ele falou o seguinte: professor, queria uma revisão sobre ondulatório. E Luiz, o seu pedido aqui é uma ordem, tá certo? Então hoje a aula será sobre ondulatória, voltado para a segunda fase da UES 2025.1. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aulinha. E você que está chegando aqui pela primeira vez no canal Física Filé, não esqueça de se inscrever e, se possível, ativar também o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui do canal. E você que já está assistindo e está gostando do vídeo, não esquece, faça o triplo C. Curte, compartilha no grupo de WhatsApp ou Telegram e também faça o seu comentário. Faça que nem o Luiz. O Luiz deixou o comentário num outro vídeo e hoje esse vídeo é especial atendendo o pedido do Luiz, tá bom? Então, fique à vontade. O espaço do comentário é um espaço para a gente interagir e sempre evoluir, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos então para a primeira questão. Primeira questão aparecendo aí na lousa para vocês. E vamos que vamos! Antes de começar a questão, aqui na descrição do vídeo, se você olhar, vai ter um link para que você clique e baixe o PDF desta aula, tá certo? Tudo que está aparecendo aqui no seu vídeo, na nossa aula, estará disponível via link para que você possa fazer o download. Beleza? Então, primeira questão, valendo! Em instrumentos de música de corda, a altura e a frequência do som produzido variam de acordo com o comprimento e a espessura das cordas utilizadas. Feitas em aço ou em nylon, por exemplo, as cordas são presas pelas extremidades e podem ser tensionadas por meio de cravelhas. Professor, o que seriam cravelhas? Seria um tipo de uma roldana, né? Onde você, ao girar, você vai aumentar a tensão ou diminuir a tensão na corda, né? Lembrando que pode ser tensão ou tração à força aplicada na corda. Em um piano, as cordas são percutidas através de martelo. Professor, o que seria percutidas? Seriam colocadas a vibrar, né? O músico, ao tocar as teclas, mecanicamente ativa um sistema que um pedaço de um objeto chamado martelo bate na corda, né? E aí a corda é posta a vibrar e produz o som, tá bom? Nesse instrumento, duas cordas feitas de mesmo material, vamos só lembrar que é o mesmo material, tá bom, turminha? Ou é nylon, né? Ou aço, como ele falou lá no começo. E densidade volumétrica ρ. Vixe, professor, isso aí, vamos já falar sobre isso. Mas comprimentos L e 2Ls apresentam raios 2R e R, respectivamente. Para tudo. Como assim, professor? Para tudo? A palavra respectivamente, que aparece aqui, obriga que a gente preste atenção na ordem cronológica do texto. Como assim? Quando ele fala que uma corda tem um comprimento L, mais na frente ele fala que essa mesma corda tem 2R, né, de diâmetro, né, 2R assim, de grossura, né, seria o diâmetro da corda, é uma corda mais grossa. Enquanto a corda mais comprida, de 2L, já vai ser também mais fina, ela vai ter um Rzinho, tá bom? Vamos até anotar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, corda 1, a corda 1, ela tem um comprimento L e um raio, né? Um raio 2Rs, correto? Enquanto a corda de número 2, ela vai ter 2L, um comprimento maior, em compensação, apenas o R, né? Seria a grossura da corda, tá bom? Nessa ordem. Além disso, as cordas percutidas, ou seja, as cordas que foram colocadas a vibrar, vibram em modo fundamental. Opa, o que é o modo fundamental? O modo fundamental é o mesmo nome ao primeiro harmônico, tá certo? Então, o modo fundamental é o primeiro harmônico. E estão sujeitos à mesma tensão, ou seja, mesma força na corda, né? Vamos até grifar isso aqui também. Mesma tensão significa mesma força na corda. Sabendo que a corda de comprimento L vibra com a frequência Fzinho e que a corda de comprimento 2L vibra com a frequência Fzão, ele quer a razão de Fzinho sobre Fzão. Então vamos lá.
Corda que vibra de comprimento L é a corda 1. A corda 1 ela vai vibrar com uma frequência Fzinho, correto? Enquanto a corda de comprimento 2L ela vai vibrar com a frequência Fzão. E a pergunta da questão é quanto equivale Fzinho sobre Fzão. Essa é a pergunta que a questão está a nos fazer. Bom, e aqui tem várias pequenas armadilhas, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho o seguinte. Vamos imaginar dois pedaços de madeira, por exemplo, presos, né, fixados aqui. E aí, entre esses pedaços de madeira, a gente vai colocar aqui uma corda. Uma cordazinha aqui, só ajeitar aqui, por favor. E a cordazinha, certo? Quando eu coloco essa corda para vibrar no primeiro harmônico significa o quê? Um único ventre. Então, nós vamos ter um ventre para cima ou para baixo. Você pode desenhar para um ou para o outro. Mas o que é importante perceber aqui? Que de uma extremidade à outra, nós vamos ter o comprimento L, que é o comprimento da corda. E nesse comprimento L está aparecendo um único ventre, ou seja, o comprimento L da corda é a metade de uma onda, já que a onda, né, ela teria que ter a parte, o vale e a crista. Aqui não, ou ela vai ter só o vale ou só a crista, tá bom? Então a gente vai ter a metade do comprimento da onda. Isso é importante por quê? Porque você pode fazer uma associação e dizer o seguinte, que 2 L's é igual ao comprimento da corda, tá bom? Pode ser útil mais para frente. Mas, Patorizinho, o que está acontecendo aqui? Ele falou de uma densidade volumétrica ρ, até aqui em cima, né? Deixa eu marcar aqui, ó, densidade volumétrica ρ. Ele fala sobre isso aqui. E o que isso significa? Porque o aluno, quando vai falar sobre corda, ele lembra da equação de Taylor, né? Que vai ter o μ. O que é esse μ? É a chamada densidade linear, né? E não a densidade volumétrica. Mas, professor, e agora? Como é que a gente vai fazer isso aí? Ele fala também da densidade linear, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Se a gente pegar a densidade linear e comparar com a densidade volumétrica, que é o ρ, nós vamos ter a seguinte propriedade. Densidade linear é massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Enquanto o ρ seria a massa da corda dividido pelo seu volume. Bom, o que nós vamos ter aqui, então? μ sobre o ρ seria fração em cima de fração, repete a de cima, m sobre L, e multiplica pelo inverso de baixo. Seria o quê? Volume sobre a massa. Aí já dá para perceber o seguinte, massa em cima, massa embaixo. Já foi embora. Aí, professor, μ sobre o ρ, né, que é a densidade linear pela densidade volumétrica, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o volume em cima. Mas lá na matemática, o professor de matemática, ou a professora de matemática, falou o seguinte, que volume pode ser L multiplicado pela área. Antônio, como assim? L vezes a área. Calma. Nós não estamos falando de corda? Estamos. A corda, ela vai ter uma secção circular, tá certo? Ela vai ter aqui uma areazinha circular, e essa corda, ela vai ter um certo comprimento, né? Comprimentozinho. E aí, o que acontece? Nós vamos ter aqui o comprimento L, nós vamos ter aqui a área. A multiplicação desta área por esse comprimento é o nosso volume. Então, L vezes A é o volume. Mas veja que nós vamos ter aqui embaixo a outra letra L, né? Da outra equação. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos cancelar. Então, o nosso ρ vai ser, aliás, o nosso μ vai ser o ρ multiplicado pela área. Mas vocês perceberam que a área que eu falei, a área é a área de um círculo. Isso quer dizer, então, que o nosso ρ vai ser multiplicado pela área de um círculo. E como é a área de um círculo? É 2πr? Não, 2πr é o comprimento da circunferência. A área de um círculo, bora botar aqui em destaque, botar aqui de outra cor, é πr ao quadrado, correto? πr ao quadrado. Então, vamos destacar aqui essa notação, aonde o nosso coeficiente linear vai ser o coeficiente volumétrico, tá certo? Vezes a área, que é πr ao quadrado.
Mas aí o aluno deve estar se perguntando, poxa, mas por que o Fattori está falando sobre isso? Por que isso aqui é importante? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma página em branco para a gente poder escrever isso aqui. Nós aprendemos, durante o estudo da ondulatória, que velocidade de uma onda, V, né? V, rapidamente, deixa eu só voltar aqui. A velocidade de uma onda é lambda vezes a frequência, correto? Nós aprendemos isso aqui. O que acontece? Velocidade sobre lambda é a nossa frequência. E lembra que ele quer comparar as frequências? Sim, ele quer o Fzão e o Fzinho, correto? Aliás, o Fzinho em função do Fzão. Perdão aqui, turma, que o óculos estava caindo. E aí, então, o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai fazer? Lá na equação de Taylor, velocidade que a onda vai ter, a velocidade da onda na corda, é a raiz de a força na corda, a gente vai chamar de tensão, sobre o μ, tá certo? Isso é a equação de Taylor para a relação de Taylor, perdão, para a velocidade da onda na corda, tá bom? E aí o que acontece? Nós vamos ficar então com a seguinte equaçãozinha aqui, ó. Tensão sobre, veja que eu separei as raízes, correto? Vezes 1 sobre o comprimento de onda, tá certo? Que é o nosso F. Mas, Fattori, lá nas outras aulas, só ver se eu anotei aqui. Não anotei, né? Não anotei aqui. Ah, anotei aqui, tá aqui embaixo, né? A gente falou o seguinte, que o comprimento de onda é igual a 2L. Então, voltando para lá, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar a raiz da tensão sobre a raiz do coeficiente μ vezes 1 sobre, no lugar do lambda, eu vou botar aqui quem? Vou botar 2L. Isso aqui vai ser a nossa frequência. Então, aqui é a chamada equação padrão. Nós temos esta equação. Mas, professor, o que a gente vai fazer agora? Bom, nós vamos fazer agora. Nós vamos achar o Fzão e nós vamos achar também aqui o Fzinho, né? Professor, eu não estou lembrando. Como assim o Fzão e o Fzinho? Vamos voltar aqui rapidamente para dar aquela pescadinha. A corda 1, ela tem a frequência Fzinho. E aí a corda 1 vai ter o quê? Só para relembrar, a corda 1 vai ter um comprimento L e uma espessura, né, a grossura da corda de 2R. Isso aí é a corda 1, é o Fzinho, tá bom? Então, bora começar então pelo Fzinho. O Fzinho, então vou até escrever aqui, o Fzinho vai ser a corda 1, correto? Então, como é que vai ficar o Fzinho? Fzinho vai ser, a nossa equação vai ser 1 sobre 2Ls, correto? Vai ser 1 sobre 2Ls. Vezes, a gente pode deixar aqui, tá certo? A gente pode deixar aqui a raiz para a tensão sobre quem é o nosso μ. Vamos voltar lá de novo. O nosso μ é ρ pi r ao quadrado, correto? Então, vamos anotar aqui, ó. Vai ficar raiz. Vamos aqui, eu vou até botar de outra cor para ficar destacado. Vai ficar como em ρ vezes pi r ao quadrado. Deixa eu até marcar aqui para ficar em destaque, né? Ó. Essa parte aqui que a gente está utilizando, tá bom? Mi, ρ, pi r ao quadrado. Então, o nosso mi é o ρ, pi. É fatorizinho. O que vai acontecer aqui? Pi, escrever aqui rapidamente, pi r ao quadrado. Pois bem, então vamos desenvolver esse Fzinho aqui, ó. Esse Fzinho vai ficar 1 sobre 2L vezes raiz da tensão, a gente não vai mexer nessa parte, mas a parte aqui de baixo a gente vai mexer. O ρ eu não tenho como mexer. O pi também não. Ah, professor, mas pode botar o pi igual a 3. Não é o caso aqui. Mas a corda 1, lá no texto, bora voltar lá para o texto, a corda 1, ela vai ter um raio, o quê? Ela vai ter um raio de 2R. Um raio de 2R. Então, a gente vai fazer o seguinte,
A gente vai botar a equação aqui, vou até botar aqui de uma outra cor para ficar destacado, né? Corda 1, vai ficar o ρ, o π, e aonde tem o R, aqui é 2R, e tudo isso ao quadrado. Ficou apertadinho? Eu vou puxar aqui para cima, tá bom? Corda 1. Então, a frequênciazinha, a frequência Fzinho, né? Vai ficar o quê? 1 sobre 2L, que multiplica a raiz da tensão, que é a tensão, né, que está na corda. E aí, turminha, vamos fazer o seguinte. O 2 vai ficar ao quadrado, porque ele está em raiz. Então, ele pode sair, né? Então, vai ficar 2 vezes o R, correto? Igual a ρ, igual a raiz de ρ vezes o π. Correto? Pode ficar dessa maneira? Ρ vezes o π, tá bom? O que foi que eu fiz aqui, Fatorizinho? Fatori, o 2 ao quadrado vai virar 4. Raiz de 4 é 2, né? Então, o nosso Fzinho aqui, o nosso Fzinho vai ficar 1 sobre 1 que multiplica a raiz de t, vou botar logo aqui, né? Ó, é a raiz de t, né? Raiz da pressão. O 2 que saiu, né? O 2 que saiu da raiz, 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 4 vezes o L vezes o R, raiz de ρ vezes o π. Tá certo? Ρ vezes o π. Isso aqui é a nossa frequênciazinha. Nossa frequênciazinha. Beleza? Tranquilo? Então, a nossa frequênciazinha, nosso Fzinho, né? Ficou 4LR, raiz, né? De π vezes ρ. Beleza? Bom, nós vamos fazer, então, a mesma coisa para o Fzão. Só que o Fzão, qual é a corda dele? É a corda de número 2. E como é que vai ficar o Fzão? Fzão, vamos pegar a equação, né? Ó. 1 sobre 2L, que multiplica tensão sobre... Opa. Quanto é agora a corda 2? Bora voltar lá para dar uma olhada? Bora lá. A corda 2, ela tem 2L, só que o raio é só R, né? Fatori, quer dizer que o comprimento dela é 2L. Então, aqui, turminha, eu vou ter que escrever o outro 2 aqui, né? Ó, o outro 2 aqui. E a equação dela vai ficar como? Vai ficar, repetindo ali, né? Vai ficar ρ, o π e o R ao quadrado. Quando a gente for desenvolver aqui, ó, Fzão será 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Então, vai ficar 1 sobre 4L, que multiplica a raiz da tensão. E aqui, turminha, presta atenção, ó, o R está ao quadrado, correto? O R está ao quadrado. Se tu jogar para fora, o R vem para cá. E quem é que fica aqui embaixo? A raiz de ρ vezes o π. Professor, não é por nada não, mas não está a mesma coisa não. Está, né? Ó, o Fzão ficou com a mesma escrita do Fzinho. Aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se o Fzão é igual ao Fzinho, quando eu calcular Fzinho sobre Fzão, vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente o número 1. Correto? O número 1 vai ser, então, a nossa resposta. Professor, então a nossa resposta é que a frequência grande, aliás, a frequência pequena sobre a frequência grande vai dar 1. Por quê? Porque na hora que a gente fez a escrita, na hora que a gente armou, né, nós encontramos a mesma escrita, tanto para o Fzinho, tanto para o Fzão, tá bom? Mas, professor, então, voltando lá, qual é o item que a gente vai marcar? O item A de aprovação. O item A de aprovação vai ser o nosso item correto na primeira questão. Professor, e aquela lenda urbana, né? Se tem o número 1, pode marcar que vai ser ele. Turminha, cuidado com essas coisas de lenda urbana. Por quê? Muitas vezes, realmente a resposta é 1, mas isso não é uma máxima, tá certo? Coincidentemente, acontece muito. Como diz o bom e velho cearense, é raro, mas acontece muito. Mas o importante é desenvolver a questão para que a gente consiga, né, ter a certeza que está fazendo a questão certa, né, de forma correta.
Tranquilo? Beleza? Então vamos voltar lá para a questão. Lembrando que não precisa bater print. Claro, se você quiser bater o print, só dá uma pausa no vídeo e fazer isso agora, né? Fazer o print. Mas aqui embaixo na descrição você já tem o PDF pronto. Você pode usar esse PDF, inclusive para estudar, né, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. E se quiser imprimir também, fica à vontade, né? Automaticamente vocês têm a minha autorização. Então a primeira questão, item A de aprovação. E vamos que vamos. Tranquilo? Tananã. Daí aqui as anotações, né? As anotações estão aqui da questão. Então, vamos então lá para a segunda questão. E a segunda questão, turminha, certo? Rapidamente, só relembrando. Professor, pelo amor de Deus, professor, cadê o alinhamento aqui no lado, professor? O senhor não vai fazer um trabalho que preste, não? Calma, turminha. É porque a UES, ela não usa essa padronização. Ela deixa meio que baldeado aí na lateral mesmo, tá certo? Então, vamos que vamos. É para se acostumar com a UES, para se acostumar com a UES. Uma fonte sonora está presa a um carrinho montado sobre trilhos. A trajetória do carrinho é circular, de raio 5 metros. E este completa uma volta a cada 1 segundo. Um observador que se encontra em uma posição O, distante 10 metros do centro da trajetória do carrinho, percebe a nítida mudança da frequência do sinal emitido pela fonte. De fato, o maior valor da frequência percebido pelo observador é F, ao passo que o menor valor da frequência percebido é Fzinho. Sabe-se que a fonte emite um sinal de 600 Hz, a frequência real da fonte, e que a velocidade de propagação do som do ar é de 330 metros por segundo. Para o cálculo de F e Fzinho, considere os pontos de interseção das retas tangentes à trajetória circular do carrinho e que passam por O, né? Supondo o efeito de cálculo, para efeito de cálculo, que o π vale igual a 3. A diferença entre o maior e o menor valor da frequência em Hertz, percebido pelo observador, é... Vamos lá, vamos começar a questão pelo comando. Ele quer a diferença de frequência. Como assim, pastor? A diferença de frequência? A frequência maior, que é o F, menos a frequência menor, que é o Fzinho. É isso que ele quer na questão. Então, o que é que nos cabe agora? Isso é o que ele quer, mas isso é o que ele quer. Vamos resolver nesse espaçozinho aqui. O que é que nos cabe agora? Calcular o F e calcular o Fzinho. Mas, professor, o que está acontecendo aqui de modo simplificado? De modo simplificado, o que está acontecendo? Nós vamos ter aqui uma trajetória circular, nós vamos ter aqui uma pessoa para perto, né, dessa trajetória circular. E aí, aqui nessa trajetória, vai ter um carrinho em movimento circular, tá certo? Em movimento circular, e ele está emitindo um som. O problema é que esse carrinho, uma hora, né? Vamos aqui vou até, como a gente diz, demarcar aqui, certo? Perdão. Uma hora, uma parte do movimento, ele se aproxima da pessoa, uma parte do movimento, ele se afasta da pessoa. Ou seja, nós vamos ter o objeto, a fonte sonora, se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando. Quando se aproxima, efeito Doppler, nós sabemos que a frequência aumenta, a frequência ouvida, né, a frequência percebida vai aumentar. A frequência da fonte é constante, 600 Hz, como foi mencionado na questão. Mas quando o objeto se afasta, a frequência diminui. Então nós vamos ter que calcular a frequência máxima, que é a aproximação, e a frequência mínima, que é de afastamento, e então, né, fazer a subtração, porque o que a questão quer é uma subtração teoricamente simples. Mas, professor, como é que eu faço isso aqui? Bom, bora fazer o seguinte, bora fazer de aproximação. Na aproximação, tá certo? Na aproximação, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a frequência máxima. Então, para nível de cálculo, agora vai ser a aproximação. E como é que a gente faz isso aqui? Bom, o efeito Doppler, turminha, que a gente vai usar aqui, né? Que é a mudança, é a percepção diferente do som. O efeito Doppler, ele obedece a seguinte coisinha. Nós podemos fazer de várias maneiras, mas como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, lembrando que aqui é a aproximação, tá bom? A aproximação. Então vai ficar o seguinte, a frequência da fonte está para quem? A velocidade do som
em relação à fonte. Em relação à fonte. Assim como, ou seja, igual, né? Assim como, tananã. Aí eu vou fazer agora diferente. Frequência ouvida está para a velocidade do som para o ouvinte, né? Para o quem vai ouvir isso aí. Pois bem, a frequência da fonte, nós já sabemos que é 600 Hz. 600 Hz é a frequência da fonte. Qual é a velocidade do som em relação à fonte? Lembrando que eu estou na aproximação. Quando a fonte se aproxima de mim, se aproxima a fonte e o som. Ou seja, a fonte e o som, deixa eu até botar aqui, né? O som, vamos imaginar aqui as ondas sonoras, tá certo? Então, o som também está indo na mesma direção do objeto. Tem a velocidade do som, né? Então, aqui nós vamos ter dois objetos no mesmo sentido, que é o objeto, perdão, duas grandezas no mesmo sentido, né? Que é o som e a velocidade do objeto. Então, nós vamos ter uma velocidade relativa, que é uma subtração do maior menos o menor. No caso aqui, vai ficar quanto? Vai ficar 330 menos a velocidade do carrinho. Professor, eu não sei qual é a velocidade do carrinho. Eita pau! E agora, o que fazer? Calma. Bora fazer o seguinte. Bora fazer aqui em cima, tem um espaço que é o seguinte. Velocidade linear é ômega R, correto? Velocidade linear é ômega R. Velocidade linear, que é o que eu preciso calcular, é o ômega. O que é o ômega? O ômega pode ser 2π, que é uma volta completa, sobre o período, vezes o R. A fatória é verdade. E agora? Bom, puxa aqui uma setinha. Velocidade linear vai ser 2. O π, ele disse que poderia usar igual a 3. O raio, né? Ele fala bem aqui, né? Ó, que o raio é 5 metros. Tá aqui, ó. O raio é 5 metros. Tá na segunda linha, tá certo? O raio é 5 metros. E o período que vai estar aqui embaixo, o período é que ele dá uma volta a cada 1 segundo. Ou seja, eu vou dividir por 1, que é o mesmo que nada. Velocidade vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30 metros por segundo. Então, a velocidade da fonte, né? A velocidade que se movimenta a fonte é de 30 metros por segundo. Esse valor eu vou usar aqui, ó, 30 metros por segundo, tá bom? Tranquilo essa parte? Vamos dar continuidade aqui, então. Ó. E aí vai ficar o seguinte, frequência ouvida, que é o Fzão, é o Fzão, né? A frequência, chama só de Fzão, né? Chama só de Fzão, cadê a borracha? Tá aqui a borracha. Fzão, deixar assim mesmo, Fzão, está para a velocidade do som em relação ao observador. O observador, turminha, ele está parado, né? Ele está parado, se encontra na posição O, e percebe, ele está parado a 10 metros, bem aqui, né? Ó, a 10 metros do centro. Ele está parado lá. Ele está parado ouvindo. Então, se ele está parado, quem é que vai estar se movendo? Só a fonte. Se só a fonte se move, então a velocidade da fonte é 330, né? 330. Opa, 333 não, perdão. 330 metros por segundo, tá bom? 330 metros por segundo. De tal maneira que a gente vai ter a seguinte nomenclatura aqui, né? A gente está calculando aqui, turminha, a aproximação que é o Fzão. Fzão vai ficar 600 vezes 330 sobre... Opa! Vou voltar aqui. Sobre 330 menos 30 dá 300, correto? O que a gente pode fazer aqui para simplificar? Corta esse zerinho com esse zerinho, corta esse zerinho com esse zerinho, simplifica, né? O 3 com o 6 aqui vai dar 2, então a nossa frequência vai ser 2 que multiplica 330, então vai ser 660 Hz. Essa é a nossa frequência, chamada frequência máxima, 660 Hz, que é o Fzão. Professor, isso aí foi na aproximação, foi o 660 Hz. Beleza? Beleza. Mas o que é que ele quer? Ele quer a subtração dessa frequência menos a outra frequência. Qual é a outra frequência? A outra frequência agora é a frequência de afastamento. Deixa eu pegar aqui esse desenho. Perdão.
Vamos aqui na outra folha. Então, fazer aqui de novo, perdão aqui, deu um problema técnico. Pegar aqui o mesmo desenho, né? Copiar. E agora eu vou colar. Aqui, tá certo? E ele não está colando por algum motivo, turminha. Mas acontece. Mas vamos lá. Fatorizinho, o que é que aconteceu aqui, né? Naquele movimento circular, em relação à pessoa, nós tínhamos a aproximação e nós tínhamos o afastamento. Quando é que estava acontecendo o afastamento? Pegando como referência aquele outro desenho, né? Ó, aqui vai ser o afastamento. No afastamento, a nossa frequência é o Fzinho, correto? É o Fzinho. É o Fzinho que a gente vai calcular agora. Agora a gente vai calcular no afastamento. Afastamento. Beleza? Então, Fatório, como é que vai ficar a nossa equação no afastamento? A equação, turminha, é a mesma, é uma regrinha de 3. Ó. É a frequência da fonte sobre a velocidade do som em relação à fonte, ok? Igual a frequência ouvida sobre a velocidade do som para quem vai ouvir, né? A velocidade do som em relação a quem vai ouvir. Vamos lá, a frequência da fonte não mudou. É quanto? É 600 Hz. A frequência da fonte não muda. Só que a velocidade do som em relação à fonte agora é diferente. Por quê? Porque o som, vamos fazer aqui, né? Fazer aqui as linhas, né? O som, ele está se propagando em direção à pessoa. Então, o som, ele se propaga em direção à pessoa. Enquanto a fonte está indo no sentido oposto. A fonte está indo no sentido... A fonte está indo no sentido oposto da pessoa. Então, nós temos aqui uma velocidade relativa de objetos indo em sentidos opostos. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente vai somar as velocidades. Aí Então, vai ficar 330, que é a velocidade do som, mais o 30, que é a velocidade do carrinho, né? A velocidade do carrinho, a gente calculou, era 30 metros por segundo. A frequência ouvida agora é o Fzinho, correto? Fzinho. E como o objeto está parado, aqui vai ser o próprio 330, que é a velocidade do som que foi dada na questão. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 600 e multiplica 330 sobre 360, né? Já que a gente somou ali. Obviamente que a gente pode fazer o que aqui? A gente pode fazer aqui uma simplificação. A gente pode cortar aqui o zerinho com o zerinho, rapidamente. Só para lembrar, né? Que aqui é o Fzinho, né? É o Fzinho. O nosso Fzinho. Então, na simplificação aqui, turminha, certo? Dá para simplificar, né? Vai dar 11 por 12 aqui, se nós quisermos simplificar ainda mais aqui, ó, que vai dar 11 e vai dar 12, tá certo? De modo que a nossa frequênciazinha aqui vai ser 550 Hz. Ok? 550 Hz é a nossa frequência menor, tá bom? Nossa frequência menor. Mas, Fatorizinho, o que é que ele quer mesmo na questão? Ele quer a diferença de frequência. Ele quer a frequência maior menos a frequência menor. Então, o nosso ΔF, né, nossa variação da frequência vai ser a frequência menor, nós encontramos que era quanto, hein? 550. E a frequência maior, se eu só voltar aqui o slide, era 660, né? 660. Isso quer dizer, então, que a nossa diferença de frequência vai ficar em quanto aqui? 110 Hz. 110 Hz vai ser a nossa diferença de frequência. Professor, e qual é o item? Bora voltar lá e marcar, né? Ó, 110 vai ser, no caso aqui, ó, o item B de bebê, tá certo? 110 vai ser a diferença da frequência. Ou seja, nós calculamos a frequência máxima, que é de aproximação, e a frequência mínima, que era de afastamento. Beleza? Questãozinha de efeito Doppler é um assunto muito, muito batido na UES, então, com certeza, deve ter alguma questão falando sobre ela, tá certo? Então, não perca essa oportunidade, turminha, né?
de quem quiser bater o print, fica à vontade, mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, já tem o link para você clicar e baixar esse PDF todo coloridozinho. Inclusive, turminha, o PDF que vocês baixam é esse PDF que está aparecendo aqui no vídeo para vocês, tá certo? Essas letrinhas, tá certo? O meu desenho feio, é isso mesmo que vai estar lá para vocês, tá bom? Então, questãozinha bem interessante, a questão número 2. E vamos que vamos para a questão de número 3. E a questão número 3, eita, essa questão aqui é pancada. Ela diz o seguinte, vamos fazer então a nossa leitura da questão de número 3. Uma fonte sonora S localizada na origem de um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal x0y emite um sinal de frequência 180 Hz. Nesse mesmo sistema de coordenadas, mas situado sobre um semi-eixo positivo, OX na coordenada x igual a 0, encontra-se um x, no caso, encontra-se um detector D. Além disso, a fonte S e o detector D estão diante de uma parede bastante extensa que se encontra sobre uma reta y igual a 2. Levando em conta que as referidas distâncias na situação aqui descrita são dadas em metros, ou seja, a unidade métrica, né, vai ser utilizada, e que a velocidade do som no ar é de 360 metros por segundo, a mínima distância x em metros para o detector da fonte S, para o qual o detector registra um reforço sonoro é. Turminha, olha o finalzinho aqui. Registra um reforço. No caso aqui, um reforço sonoro. Turminha, reforço é uma interferência construtiva. Ou seja, é como se chegasse crista com crista, dá um cristão, né? Ou vale com vale, dá um valão, beleza? Então, cristão, né? Ficou diferente. Então, vamos que vamos, tá bom? Vamos tentar entender o que é que está acontecendo. Ele diz que tem um sistema ortogonal. Então, eu vou tentar fazer aqui um sistema ortogonal. Não ficou muito bonito. Deixa eu só mudar aqui a cor para preto mesmo. Eu quero pretinho. Pronto, tá aqui. Ok. Perdão. Aí vamos aqui, né? Ó. Aqui vai ser o nosso eixo Y. Aqui vai ser o nosso eixo X. Tá certo? Ele disse também que existe uma parede. Isso mesmo, uma parede. Tá certo? Vamos fazer aqui uma parede. Uma parede que está aqui. Eu vou até mudar aqui a cor da parede. Eu vou botar de verde, de rosa. Pronto, gostei dessa. Eu queria o rosa, entendeu? Tudo bem. Pronto, aí ela. Beleza? Tá aí a parede. O que acontece? O que acontece nessa questão? Nessa questão, existe uma fonte, e essa fonte está bem aqui, ó. Essa fonte está aqui na origem, Essa fonte está na origem. Então, essa fonte, ela vai emitir um som, ok? Só que esse som, ele vai para o lado, ele vai aqui para o lado, só que ele também, esse som, ele vai lá para cima, ok? Esse som vai lá para cima, vai ser refletido e vai vir para o nosso detector. Vai ter um detector bem aqui. Fala, cadê esse detector? Estamos desenhando aqui, né? Ó, é porque a UES não nos dá figura, não nos dá um desenho. Então, a gente teve que construir isso aí. Pois bem, a pergunta é, esse detector ele pode ficar em qualquer lugar? Pode. Mas ele quer especificamente, né, que ele registre um reforço sonoro, tá certo? E ele quer também que a distância seja mínima. Bora só destacar aqui, ó. Ele quer que seja a mínima distância x. Porque existem vários pontos na reta x que vai haver o reforço. Ele quer a mínima distância, ou seja, ele quer o primeiro reforço, tá certo? Ele quer o primeiro reforço. Então, turminha, eu vou só fazer o seguinte, para deixar o desenho mais simples, eu vou apagar isso aqui que eu fiz, certo? Eu fiz aqui para explicar, tá bom? Mas está aqui a fonte. Aí o que acontece? Vamos aqui fazer devagarzinho, vou pegar aqui a reta. Uma parte do som vai sair aqui, certo? Deixa eu só mudar a cor. Vou botar aqui de azul, pronto. Vai chegar, vai até ali. E o som vai ser refletido. O som vai ser refletido até aqui, tá certo? Até aqui, deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Pronto. Fatorizinho, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo nessa questão? Deixa eu só ver se eu consigo botar aqui.
Pronto. Para ficar bonitinho, tá bom? Vamos lá. O que está acontecendo? O som, ele vai andar esse desenho aqui e vai ser refletido e vai andar esse desenho aqui, certo? E eu vou considerar, é porque o meu desenho não ficou tão bonitinho, tá certo? Que aqui seja exatamente o ponto médio, tá bom? Fazer melhor, né? Vamos fazer rapidinho. Vamos só melhorar isso aqui para que fique mais bonitinho. Aqui o ponto médio está aqui, pronto. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui. Agora vai ficar mais bonitinho. Pronto, tá certo? Agora dá para perceber o seguinte, é perceptível agora que esse ponto aqui é um ponto médio, né, ó, que separa as duas distâncias, ou seja, se daqui para cá eu vou chamar de x, né? Esse pontinho aqui vai ser quem? X sobre 2, tá certo? Vai ser x sobre 2, beleza? E aí o som, ele vai percorrer essa distância aqui, ó, subindo, essa distânciazinha aqui subindo, e essa distânciazinha aqui, ó, descendo. Então, o som foi, bateu e voltou. Tranquilo essa parte? Até aí tá de boas? Pois bem, o que a gente vai ter que fazer aqui? O nosso objetivo é achar quem? Achar esse x, correto? Achar esse x. Mas, não querendo criar pânico, né? Vocês concordam comigo que essa primeira parte aqui, deixa eu até botar aqui um destaquezinho, pronto. Essa primeira parte aqui é um triângulozinho retângulo, sim ou não? Dá para perceber que aqui é um triângulo retângulo? Dá, não dá? Dá para perceber que é um triângulo retângulo. Então a gente pode calcular algumas coisas aqui. Como assim, Fatori? Algumas coisas. Primeiro, essa parede está no y igual a 2. Isso quer dizer que essa altura aqui é igual a 2. Aqui, essa primeira parte é x sobre 2, correto? X sobre 2. Só escrever o 2 mais bonitinho aqui. É x sobre 2. Então, o que a gente pode aplicar aqui, turminha? A gente pode aplicar aqui Pitágoras, correto? Bora fazer aqui devagarzinho. Vai ficar d ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 2 ao quadrado, que é um cateto, mais x sobre 2 ao quadrado. Concorda comigo? Vai ficar dessa maneira? Então vai ficar o seguinte, ó. D ao quadrado vai ficar 4 mais x ao quadrado sobre 4. Verdade? Bom, o que acontece aqui, né? O que acontece aqui? Se eu jogar o D, né? Se eu jogar, aliás, a raiz para lá, vai ficar como? Isso aqui vai ficar raiz, né? De 4 mais x ao quadrado sobre 4. Correto? E aí, como é que a gente pode fazer o desenvolvimento aqui, hein, turminha? Como é que a gente pode fazer aqui, fazer esse desenvolvimento? T é igual a raiz. E aqui vai ficar como? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Tirando o MMC, que vai dar 4, e vai ficar 16 mais x sobre 2. Então, o nosso D, vamos levar ele aqui para cima, né? O nosso D vai ficar o seguinte, D é igual, vai ficar 16 mais x sobre 2 sobre 4. Correto? Sobre 4 não, perdão, sobre 2, né? Tirei a raiz, se eu tiro ele da raiz, e fica sobre 2. Então, o nosso D, ajeitando aqui, ele vai ficar da seguinte maneira. X ao quadrado mais 16 sobre 2, né? Deixar dessa maneira aqui mesmo, certo? Deixa eu só fazer aqui um destaquezinho para ele, para a gente usar esse valor aqui mais para frente, tá certo? Só trazer ele aqui um pouquinho mais para baixo, turminha, porque ficou exatamente na minha câmera, né? Ficou exatamente na minha câmera. Então, deixa eu trazer aqui mais para baixo. Pronto. Apagar essa parte aqui. Pode deixar assim mesmo, né? 16
D6 mais x ao quadrado sobre 2, tá certo? Bom, essa aqui foi a primeira parte da questão, né? A primeira parte da questão. E aí, vou fazer o seguinte. Vamos só selecionar essa parte aqui. Deixa eu selecionar aqui essa parte. Aí eu quero copiar. Copiado. Então, bora agora na outra folha aqui. A gente cola, né? Deixa eu ver. E não colou. Muito bem. Eu gosto é assim. Mas vamos lá. Fatório, o que é que tu quer fazer agora? Vamos. Vocês viram que a gente encontrou o D, correto? A gente encontrou o D. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Acho que aqui embaixo dá certo. Quando a gente calcula a velocidade do som, a velocidade do som é lambda vezes a frequência, tá certo? Lambda vezes a frequência. Então, a nossa velocidade sobre a frequência é o nosso lambda, correto? É o nosso lambda. Por que isso é importante? Porque a velocidade do som, ele me deu aqui, que era de 360, e a frequência, turminha, certo? A frequência de lá em cima, lá no comecinho, ó, que a frequência era de 180 Hz. 180 Hz. De tal maneira que o comprimento de onda aqui vai dar o quê? Vai dar 2 metros, beleza? Vai dar 2 metros. Bom, e por que isso aqui é tão importante, né? A distância a gente calculou aqui, que é raiz de 16 mais x ao quadrado sobre 2. E o lambda, que é o comprimento de onda, vale 2 metros, né? 2 metros aí. É importante, turminha, porque vocês se lembram que ele quer que seja um reforço. E ele quer que seja a mínima distância, tá certo? Ou seja, é a primeira interferência construtiva que ele quer. Mas na interferência construtiva, né? Nós temos... Como é que vai ficar? Vamos escrever aqui, né? Vocês aprenderam nas aulas de física o seguinte, que a variação de distância percorrida, para ela ser construtiva, né? Ela vai obedecer à equação. Qual é a equação que ela obedece? N, né? Que é o número... seria o número de ondas, né? O número da onda, vezes meio comprimento de onda, certo? Aí o que acontece? Se eu quero que seja construtiva, eu tenho que ter aqui um número par. Aí Fatório? Esse N aqui, se ele for par, ele é construtivo. Ok? Ele é construtivo. Mas olha, se ele for ímpar, tipo 1 que multiplica meia onda, é meia onda. Ou seja, eu vou chegar em fase invertida. Enquanto a onda está em lambda, eu estou em lambda sobre 2. Então, é como se chegasse uma crista e um vale, tá certo? Então, a gente não vai ter uma interação construtiva. Sendo par, esse número ele vai ser construtivo, porque eu sempre vou chegar com a onda igual ao outro. O problema é que, como ele quer a menor distância significa o quê? O menor par possível, né? Então, vai ficar o seguinte, né? Ó, esse N, ele vai ter que ser quanto? O menor par é o 2. Lambda, e aqui sobre 2, correto? Lambda sobre 2. Pois bem, o que acontece? Acontece que o lambda, ele vale 2. A gente calculou que vale 2, correto? E aqui é o ΔD. Vamos já falar sobre ele. Então, tudo isso aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 sobre 2 vai dar 2. Então, esse lado aqui é 2. Só que essa diferença de distância aqui, certo, minha? Essa diferença de distância, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser a distância percorrida, né? Porque a distância percorrida foi D subindo, deixa eu só botar aqui um destaque, é D subindo e depois D descendo, tá bom? Beleza? Essa interpretação, D subindo e D descendo. Ou seja, a nossa diferença de distância, 2 vezes o D. 2 vezes o D. Tá certo? Mas quanto é o nosso D? Né? Aliás, 2D, perdão. Mil desculpas, certo? 2D, né? E aí, 2D é o som que foi refletido. E o som que foi direto, professor? O som que foi direto, turminha, aqui, ó, saindo da fonte. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Saindo da fonte e indo direto para a fonte,
ele vai percorrer a distância x. Então, o nosso delta D, delta, né, é a diferença da distância percorrida por um lado menos a do outro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu só apagar essa parte aqui, para escrever direitinho. Nossa diferença, né? Nossa diferença de distância vai ser 2D menos o x, correto? 2D menos o x. Fatori, eu não entendi esse x. Esse x, turminha, é porque é a diferença da distância que eu caminhei por cima sobre a distância que eu caminhei por baixo. É a diferença da distância. Então, vamos aqui escrever devagarzinho. Vai ficar 2. Quanto é o D que nós encontramos lá? Vamos só voltar aqui para pegar. O nosso D é raiz de 16 mais x ao quadrado sobre 2. É isso mesmo? É, né? Então, vamos aqui, ó. 2 que multiplica raiz de 16 menos x ao quadrado sobre 2. Né? Que a gente tirou da raiz o 4, então ficou o número 2 ali. Isso aqui é igual a 2, correto? Mas aí, fator, o que acontece aqui? Acontece que esse 2 de cima cancela esse 2 de baixo. E aí vai ter aqui raiz de 16, bora só botar aqui, né? Raiz de 16 menos x ao quadrado igual a 2. O que é que eu posso fazer aqui para tirar essa raiz, hein, pessoal? Bora usar aqui a matemática. O que a gente pode fazer aqui? Taca o quadrado de um lado, taca o quadrado do outro. Ao fazer isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 16 menos x ao quadrado igual a 4. Então, o que acontece? 16 menos o 4 é igual ao x ao quadrado. Só que 16 menos o 4 vai dar quanto? Aqui vai dar 12, correto? Aliás, turminha, pera aí, né? Calma aí, calma lá. O que foi que o Fatori fez? O que é que o Fatori fez, meu Deus? Olha aqui, turminha, rapidamente, pelo amor de Deus. Tô achando muito mais fácil aqui. A UES não faz isso, né? Tudo que a gente fez aqui estava certinho, tá bom? Tudo que a gente fez aqui estava certinho. Só que tem um pequeno detalhe, né? Ó. Esse 2D que a gente escreveu aqui, ainda vai ter quem aqui, hein, turminha? Menos o x, correto? Menos o x. Menos o x. Vou só botar aqui, então, tá certo? Menos o x. Igual a 2, né? Então, o que é que nós vamos ter oficialmente, né? A gente vai cancelar o 2 com 2, como a gente fez. Então, nós vamos ter aqui, né? 16 menos x ao quadrado menos o x igual a 2. Nós temos isso aí. O que a gente pode fazer, né? Uma sugestão matemática. Faz o seguinte, ó. Fica raiz de 16 menos x ao quadrado igual. O x não está negativo, passa para o outro lado como? Somando. Então, vai ficar x mais 2, tá certo? X mais 2. E aí, para tirar a raiz, o que a gente faz aqui, ó? Taca o quadrado de um lado, taca o quadrado do outro, correto? Mas, professor, taquei o quadrado, o que eu faço aqui? Vamos lá. Na hora que eu taco o quadrado onde tem a raiz, vai só tirar, né? Ó. Perdão, vai tirar, eu acabo desenhando de novo, né? Então, vai ficar 16 menos x ao quadrado, né? Vai só tirar a raiz. No outro lado, turminha, pelo amor de Deus, cuidado, não vai ter que é x ao quadrado mais 4 ao quadrado não, tá certo, turminha? Isso aqui vai ficar como, hein? Isso aqui vai ficar x ao quadrado mais quanto? Mais 4x mais 4. É isso mesmo? Não é? Pois bem, então vamos só organizar aqui e vai dar tudo direitinho, né? Vai dar tudo direitinho. Aqui vai ficar 16. Vamos passar, né? Quem tem número para um lado, quem não tem número para o outro. Então vai ficar 16 menos 4, né? O 4 passa de... Aí vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado mais 4x. Correto? Então vai ficar desta maneira. Vamos então organizar isso aqui, tá bom? Vamos organizar isso aqui para continuar a nossa conta. Então vamos organizar, mas calma. Pessoal, calma aí. O tio Fatori, na hora de escrever, aqui, ó, aqui é um mais, né, ó. A gente trouxe lá do outro lado, é um mais. Vamos só verificar aqui novamente. É um mais, ó.
Aqui, ó, é um mais, né? É um mais e eu tinha copiado menos. Achando muito diferente aqui. Então aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais. Então aqui vai ficar mais. Se aqui é mais, né? Na hora que a gente escreve isso aqui, então faz o seguinte, bora apagar essa parte aqui e vamos só simplificar. Como assim, Fatório? Simplificar. Porque ó, o x ao quadrado de um lado e do outro, tá certo? Um acaba simplificando o outro, tá certo? Então nós vamos ficar então com como? Vamos só escrever aqui, né? Vai ficar 4x, é isso mesmo, né? Vai ficar 16 menos 4 igual a 4x. 16 menos 4 vai dar 12 sobre o 4 igual a x. E o nosso x vai ficar quanto? Então aqui, turminha, vai ficar 3 metros. 3 metros vai ser o nosso x, tá certo? Então, turminha, pelo amor de Deus, não faça que nem eu fiz não, né? Ó, olha aí, ó, atenção especial. Aqui, ó, era mais. E o tio Fatório tinha copiado o quê? Menos, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, ó. Acabei mostrando na prática, né? Que a atenção é super importante. Então, o x igual a 3 corresponde a qual item? Ao item B de bebê. Então, x igual a 3, né? Vai ser o nosso item B de bebê. Beleza? Vamos continuar? Então, fizemos a terceira questão, continuando aqui, né? Fizemos a terceira questão. Então, vamos agora para a questão saideira, né? A questão saideira, né? Lembrando que essa quarta questão é a questão saideira. Mas, como eu havia prometido para vocês, aqui no final nós temos questões para você treinar em casa. Então, é importante baixar aqui no link, né, da descrição, o nosso PDF para que você faça, ó. Tem a quinta e a sexta, a sétima e a oitava, a nona e a décima, né? Eu prometi aí até a 10ª questão. E aqui o gabaritozinho, né? Que eu deixei aqui, manuscrito, né? Que a gente fez rapidinho aqui na mão para vocês. Então, vamos lá para a questão saideira, questão de número 4. E a questão número 4 diz o seguinte: os morcegos, ao contrário do que alguns pensam, não são cegos. Por serem animais de hábito noturno, fazem uso da ecolocalização para a percepção de obstáculos. O fenômeno consiste na emissão de ondas sonoras de frequências superiores às perceptíveis pelo ouvido humano, podendo chegar à ordem de 200.000 Hz. A onda que o morcego emite é refletida em um determinado obstáculo, possibilitando que o animal consiga medir a distância do objeto e estimar o seu tamanho, sua velocidade e até mesmo a sua textura, né? A elevada frequência sonora emitida pelos morcegos facilita o processo de localização pelos objetos, uma vez com o respectivo comprimento de onda. Tananã. Turminha, vamos lá. O que acontece aqui no morcego, correto? O morcego, ele emite o som, beleza? E esse som, a velocidade do som, ou ultrassom no caso, né? É lambda vezes a frequência. Só que a velocidade que o som vai se propagar, ele não citou aqui na questão, então a gente vai usar o tradicional 340 metros por segundo. E nós vamos dividir pela frequência, só que a frequência que ele fala no texto é 200.000, né, Hz. Logo, o que acontece com o comprimento de onda? O nosso comprimento de onda, que é o que ele menciona aí na questão, vai ser um valor muito pequeno. 34 por 2 daria 17, correto? 17, aí vai ficar o que aqui? Vai ficar 17 vezes 10, aliás, 1,7, né? 1,7 vezes 10 a menos 3 metros. Mas, Fatori, esse 10 a menos 3, turminha, certo? É desses 3 zerinhos aqui, né? Ó, 3 zerinhos aqui, tá certo? E é 1.000. 1.000, 10 a terceira vai para cima, vai ficar 10 a menos 3. 340 por 20, aliás, por 200, daria o 1,7. Pois bem, o que significa isso? Isso quer dizer, turminha, que o comprimento de onda aqui é 1,7. Se a gente pegar o 10 a menos 3, é o que aqui? Milímetros. Ou seja, o comprimento de onda é muito pequeno. Isso quer dizer que não vai, como é que diz, vai ser mais difícil. A chamada difração. Por quê? O que é a difração? É quando a onda contorna o obstáculo. Só que o obstáculo, no caso aí, se ela contornar,
O obstáculo vai ser a presa, né? Então, como o comprimento de onda é pequeno, né? Os obstáculos eles não têm a mesma ordem de grandeza, né? Então, torna-se ínfame, né? A possibilidade de haver a difração. Então, o item que nós vamos marcar na quarta questão vai ser o item de aprovação, a sua aprovação. E se você chegou até aqui no vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar e comentar também para ajudar que o vídeo seja divulgado em mais e mais locais. Estamos chegando então ao fim do nosso segundo episódio de revisão e aqui embaixo, né, você pode pegar o PDF para fazer aquele estudo em casa. Um beijo no coração e até a próxima, turminha. Valeu!